Essas são as 20 forças especiais de elite mais duronas. Hoje eu vou te explicar um tema fascinante e crucial no cenário militar global. Essas unidades de operações especiais são conhecidas por sua habilidade, coragem e treinamento extremo. Elas são a linha de frente em situações de alto risco, responsáveis por missões que vão desde o antiterrorismo até o resgate de reféns e operações clandestinas. As forças especiais desempenham um papel vital na defesa e segurança de suas nações, operando muitas vezes nas sombras para proteger os interesses nacionais e globais. Cada país possui suas unidades de elite, treinadas para enfrentar os desafios mais difíceis e complexos em qualquer ambiente, seja no ar, na terra ou no mar. Hoje eu vou explicar detalhadamente 20 dessas forças especiais, entendendo um pouco mais sobre suas origens, missões e o que as torna tão excepcionais. Prepare-se para uma jornada pelos bastidores do mundo das operações especiais, onde apenas os melhores dos melhores sobrevivem. As forças especiais são unidades militares altamente treinadas e equipadas para realizar missões que estão além das capacidades das forças convencionais. Essas missões incluem operações de reconhecimento, ações diretas, sabotagem, resgate de reféns e combate ao terrorismo. O que diferencia essas unidades é o nível extremo de treinamento e a versatilidade para operar em qualquer ambiente, seja ele urbano, deserto, selva ou mar. Cada membro de uma força especial passa por um processo de seleção rigoroso e exaustivo, que testa seus limites físicos e mentais. A resiliência, a capacidade de tomar decisões rápidas sob pressão e o trabalho em equipe são habilidades cruciais. Além disso, muitos operadores de forças especiais são treinados em habilidades específicas, como línguas estrangeiras, desarmamento de explosivos e técnicas avançadas de combate corpo a corpo. O treinamento contínuo e a preparação para todos os tipos de cenários são essenciais para essas unidades. Elas precisam estar prontas para ser destacadas a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo. Por isso, são frequentemente envolvidas em operações secretas e suas ações muitas vezes permanecem desconhecidas pelo público. Neste vídeo, explicarei com detalhes o trabalho de algumas das forças especiais mais notáveis do mundo. Você vai entender suas missões, especializações e como cada uma delas contribui para a segurança dos seus respectivos países. Primeiramente, precisamos entender que a importância das forças especiais no cenário global não pode ser subestimada. Essas unidades desempenham um papel crucial na manutenção da segurança nacional e internacional. Em um mundo onde as ameaças podem surgir de grupos terroristas, estados desonestos e organizações criminosas transnacionais, a capacidade de responder rapidamente e de maneira eficaz é fundamental. As forças especiais são frequentemente chamadas para missões que exigem uma precisão cirúrgica e uma discrição absoluta. Elas são as primeiras a chegar em situações de crise, realizando operações que visam neutralizar ameaças antes que elas possam causar danos significativos. Isso inclui desarmar explosivos, resgatar reféns e capturar ou eliminar líderes de organizações terroristas. Além disso, as forças especiais trabalham frequentemente em cooperação com aliados internacionais. Em um mundo globalizado, a segurança de uma nação está intrinsecamente ligada à segurança de outras. As operações conjuntas e o treinamento compartilhado entre diferentes países fortalecem as capacidades globais de resposta a crises e melhoram a interoperabilidade entre as forças armadas de diferentes nações. Por exemplo, os Green Berets dos Estados Unidos são conhecidos por sua capacidade de treinar e trabalhar com forças militares locais em todo o mundo. Essa habilidade de construir parcerias e fortalecer as capacidades locais é essencial para combater ameaças de maneira sustentável e eficaz. As forças especiais também desempenham um papel significativo em missões de inteligência e reconhecimento. Elas coletam informações críticas em ambientes hostis, permitindo que os planejadores militares e os tomadores de decisão ajustem suas estratégias com base em dados precisos e atualizados.
As forças especiais são uma ferramenta indispensável para a segurança e estabilidade globais. Elas operam na linha de frente, muitas vezes sem reconhecimento público, mas com um impacto profundo na proteção de vidas e na promoção da paz mundial. Vou começar a explicar o trabalho das forças especiais de elite pelos Green Berets dos Estados Unidos. Oficialmente conhecidos como Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, os Green Berets são famosos por sua versatilidade e habilidades diversas. Eles não apenas realizam operações militares, mas também são mestres em construir alianças e treinar forças estrangeiras. Um dos aspectos mais distintivos dos Green Berets é a exigência de que todos os membros aprendam pelo menos uma língua estrangeira. Isso é crucial porque muitas de suas missões envolvem trabalhar de perto com militares locais e comunidades humanitárias em países estrangeiros. A capacidade de se comunicar eficazmente ajuda a construir confiança e cooperação, elementos essenciais para o sucesso das operações. Além do treinamento linguístico, os Green Berets são especialistas em guerra não convencional. Isso inclui a capacidade de treinar e liderar forças de resistência locais contra regimes opressores ou grupos terroristas. Essa habilidade de atuar como multiplicadores de força permite que um pequeno grupo de Green Berets cause um impacto significativo, apoiando movimentos de resistência e fortalecendo a segurança local. As missões dos Green Berets são diversas. Eles podem ser chamados para realizar operações de contra-terrorismo, resgate de reféns e reconhecimento em território inimigo. Sua capacidade de operar em ambientes extremos, desde selvas densas até desertos áridos, é um testemunho de seu treinamento rigoroso e adaptabilidade. Durante a Guerra do Vietnã, os Green Berets ganharam notoriedade por suas operações de guerrilha no mundo. Seguindo com a explicação, chegamos ao Special Boat Service, mais conhecido como SBS, do Reino Unido. Esta unidade de elite da Marinha Real Britânica tem uma longa e distinta história, com suas raízes remontando à Segunda Guerra Mundial. O SBS é altamente especializado em operações marítimas e é muitas vezes comparado aos Navy SEALs dos Estados Unidos. O SBS foi inicialmente formado para realizar ataques anfíbios contra as forças do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Desde então, suas missões evoluíram e hoje incluem uma ampla gama de operações, como antiterrorismo, resgate de reféns e reconhecimento especializado. Uma das características marcantes do SBS é sua capacidade de conduzir operações clandestinas em ambientes marítimos, costeiros e fluviais. Os membros do SBS são submetidos a um processo de seleção extremamente rigoroso, que inclui testes físicos e psicológicos extenuantes. Apenas os melhores dos melhores conseguem passar por essa seleção. A formação abrange habilidades como mergulho de combate, paraquedismo e operações de demolição, além de treinamento em combate corpo a corpo e uso de armas de fogo. Durante a década de 1980, o SBS começou a se focar mais em operações de contra-terrorismo, refletindo as necessidades crescentes de segurança interna e global. Uma de suas operações mais notáveis foi a resposta ao sequestro do voo 869 da Air France em 1994, onde eles colaboraram com forças especiais francesas para neutralizar os sequestradores e salvar os reféns. Além de suas capacidades operacionais, o SBS adota o lema By Strength and Guile, por força e astúcia, destacando sua abordagem multifacetada e adaptável às missões. Eles são treinados para realizar ações ofensivas marítimas, como ataques a navios inimigos e infraestrutura costeira, utilizando técnicas de infiltração furtiva e ataque surpresa. Os operadores do SBS também colaboram regularmente com outras forças especiais ao redor do mundo, compartilhando conhecimentos e participando de exercícios conjuntos. Esta colaboração internacional fortalece as capacidades globais de resposta a crises e aprimora a interoperabilidade entre as forças aliadas. Como expliquei, o Special Boat Service é uma das unidades mais respeitadas e eficazes do mundo, com um histórico de operações bem-sucedidas que demonstram sua competência e dedicação.
Sua habilidade de operar em ambientes aquáticos os torna únicos e indispensáveis para a segurança nacional do Reino Unido. Seguimos agora para a Rússia, onde encontramos o Spetsnaz GRU, uma das unidades de forças especiais mais enigmáticas e formidáveis do mundo. O Spetsnaz GRU opera sob a direção principal de inteligência GRU, a Agência de Inteligência Militar da Rússia. Esta unidade tem uma longa história, remontando às suas operações de sabotagem durante a Guerra Fria. O Spetsnaz GRU, formalmente conhecido como Forças Especiais da Direção Principal do Estado-Maior-General das Forças Armadas Russas, é conhecido por sua intensa formação e treinamentos que incluem combate corpo a corpo, demolições, operações de reconhecimento e contra-insurgência. Os membros desta unidade são treinados para suportar condições extremas e operar de forma eficaz em qualquer ambiente, seja ele urbano, rural, desértico ou ártico. Um dos aspectos mais intrigantes do Spetsnaz GRU é o manto de mistério que envolve suas operações. Muitas de suas missões são altamente secretas, o que alimenta especulações e teorias sobre suas atividades. No entanto, o que se sabe é que a unidade esteve envolvida em inúmeras operações clandestinas e de combate ao terrorismo, tanto dentro quanto fora da Rússia. Durante a Guerra Fria, o Spetsnaz GRU desempenhou um papel crucial em operações de inteligência e sabotagem, focando em alvos estratégicos no Ocidente. Hoje, eles continuam a ser uma força vital no arsenal militar da Rússia, adaptando-se às novas ameaças e desafios globais. O treinamento dos Spetsnaz é notoriamente brutal, com ênfase em resistência física, habilidades de combate e sobrevivência. Os soldados são submetidos a exercícios rigorosos que simulam situações de combate realistas, garantindo que estejam prontos para qualquer cenário. Além disso, a formação inclui técnicas avançadas de demolição e operações contra terrorismo, preparando os membros para enfrentar as ameaças mais perigosas. Nos últimos anos, a presença do Spetsnaz GRU foi reportada em diversos conflitos, incluindo a guerra na Ucrânia, onde desempenharam um papel significativo em operações de inteligência e combate. A unidade também tem sido associada a missões de eliminação de alvos de alto valor e operações de infiltração em territórios inimigos. O Spetsnaz GRU é uma das forças especiais mais temidas e respeitadas do mundo. Seu treinamento implacável, habilidades diversificadas e capacidade de operar em segredo fazem deles uma força formidável no campo de batalha. Agora, vamos para a Dinamarca, onde encontramos o Jägerkorps, uma das forças especiais mais respeitadas da Escandinávia. O Jägerkorps, ou Jägerkorpset, é conhecido por sua excelência em operações de reconhecimento, guerra não convencional e contra-terrorismo. A história do Jägerkorps remonta à Guerra Fria, quando a unidade foi criada para realizar missões de reconhecimento atrás das linhas inimigas. Desde então, o Jägerkorps evoluiu e ampliou seu leque de operações, tornando-se uma força altamente versátil e eficiente. O processo de seleção para o Jägerkorps é extremamente rigoroso. Apenas cerca de 10% dos candidatos que iniciam o treinamento conseguem completar o curso. Os candidatos são submetidos a uma série de testes físicos e mentais extenuantes, incluindo navegação terrestre, sobrevivência, combate corpo a corpo e habilidades de tiro. A ênfase é colocada não apenas na resistência física, mas também na capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes sob pressão. O treinamento do Jägerkorps é realizado em colaboração com outras forças especiais de elite ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido. Essa cooperação internacional permite que os membros do Jägerkorps adquiram uma ampla gama de habilidades e conhecimentos, tornando-os capazes de operar em qualquer ambiente e sob quaisquer circunstâncias. Durante suas operações, o Jägerkorps é conhecido por sua capacidade de realizar infiltrações furtivas e coleta de inteligência em profundidade. Eles são especialistas em operações de longo alcance, onde podem permanecer atrás das linhas inimigas por longos períodos, fornecendo informações críticas para o comando central. O Jägerkorps também desempenha um papel vital em missões de contra-terrorismo.
Eles são frequentemente chamados para responder a ameaças terroristas tanto dentro quanto fora da Dinamarca. Sua habilidade em lidar com situações de alta tensão e resgatar reféns é amplamente reconhecida e respeitada. Além das operações de combate, o Jaeger Corps também se envolve em missões de treinamento e assistência militar, ajudando a preparar e fortalecer as capacidades de forças aliadas em todo o mundo. Essa abordagem multifacetada reflete a versatilidade e adaptabilidade do Jaeger Corps, tornando-o uma força indispensável na defesa nacional e na segurança global. Como expliquei anteriormente, o Jaeger Corps da Dinamarca é uma unidade de elite altamente treinada e versátil, capaz de realizar uma ampla gama de operações com precisão e eficácia. Sua dedicação ao treinamento rigoroso e à cooperação internacional destaca a importância dessas forças especiais no cenário global. Continuando com a explicação, chegamos à Áustria, onde encontramos o EKO Cobra, uma unidade de elite de operações especiais dentro da Polícia Federal Austríaca. Oficialmente conhecida como Einsatzkommando Cobra, esta unidade é reconhecida por sua habilidade em lidar com situações de extrema complexidade e perigo, incluindo operações de contra-terrorismo e resgate de reféns. O EKO Cobra foi formado em 1978 em resposta ao massacre dos Jogos Olímpicos de Munique de 1972. Desde então, tornou-se uma força formidável, treinada para enfrentar uma variedade de ameaças de segurança nacional e internacional. A seleção para o EKO Cobra é extremamente rigorosa, com os candidatos passando por um treinamento intensivo que inclui combate corpo a corpo, técnicas de sniping, rapel e domínio de línguas estrangeiras. Uma das operações mais notáveis do EKO Cobra ocorreu em 1996, quando a unidade conseguiu frustrar um sequestro de avião enquanto ainda estava no ar. Esta operação destacou a capacidade da equipe de operar em situações altamente dinâmicas e de alto risco, utilizando táticas precisas e eficientes para garantir a segurança dos reféns. Além das operações de resgate de reféns, o EKO Cobra é frequentemente chamado para lidar com ameaças terroristas e ações criminosas de grande escala. Eles são treinados para atuar em ambientes urbanos e rurais, realizando operações de infiltração e ataque com precisão cirúrgica. A unidade também participa de treinamentos conjuntos com outras forças especiais ao redor do mundo, aprimorando constantemente suas habilidades e táticas. O EKO Cobra adota uma abordagem multidisciplinar em seu treinamento, garantindo que seus membros sejam proficientes em uma ampla gama de habilidades, desde negociação de crises até operações de combate intensivo. Essa versatilidade é essencial para lidar com a variedade de cenários que a unidade pode enfrentar. Além de suas missões de contra-terrorismo e resgate de reféns, o EKO Cobra também é frequentemente envolvido em proteção de dignitários e operações de segurança em grandes eventos públicos. Essa combinação de funções destaca a adaptabilidade e a competência da unidade em manter a segurança pública em diferentes contextos. Conforme a explicação que eu te dei sobre essa unidade, podemos concluir que o EKO Cobra é uma das unidades de operações especiais mais respeitadas e eficazes da Europa, com um histórico comprovado de sucesso em missões críticas. Sua dedicação ao incansável treinamento fazem deles uma importante força especial de elite na luta contra o terrorismo e o crime organizado. Agora, vamos para a Alemanha, onde encontramos o Comando Spezial Kräfte, mais conhecido como KSK. Esta unidade de elite do exército alemão foi criada em 1996 e é especializada em operações de resgate, contra-terrorismo e reconhecimento em profundidade. O KSK foi formado em resposta à crescente necessidade de uma força especial capaz de responder rapidamente a crises e ameaças internacionais. O KSK foi estabelecido após o massacre dos Jogos Olímpicos de Munique em 1972, que evidenciou a necessidade de uma unidade altamente treinada e pronta para lidar com situações de alto risco. Desde sua criação, o KSK tem se destacado por sua eficácia em uma variedade de operações, tanto na Alemanha quanto no exterior.
Os candidatos ao KSK passam por um processo de seleção extremamente rigoroso, que inclui testes físicos e psicológicos intensivos. Apenas uma pequena porcentagem dos candidatos consegue completar o treinamento e se tornar um membro do KSK. A formação inclui treinamento em combate corpo a corpo, operações de resgate, demolições e habilidades de sobrevivência em ambientes hostis. Uma das missões mais notáveis do KSK foi a operação de resgate de reféns na Serra Leoa, onde soldados alemães foram capturados por rebeldes. A operação, que envolveu a infiltração atrás das linhas inimigas e a extração dos reféns sob fogo intenso, demonstrou a habilidade e a coragem dos membros do KSK. Além das operações de resgate de reféns, o KSK também se especializa em contra-terrorismo. Eles são frequentemente chamados para neutralizar ameaças terroristas, tanto domésticas quanto internacionais, utilizando táticas de precisão e infiltração furtiva. A unidade também participa de operações de reconhecimento em profundidade, coletando inteligência vital em áreas de conflito. No entanto, o KSK enfrentou desafios internos nos últimos anos, incluindo alegações de extremismo dentro de suas fileiras. Essas questões levaram a uma reestruturação e ao aumento da supervisão para garantir que a unidade mantenha os mais altos padrões de integridade e profissionalismo. O KSK também colabora estreitamente com outras forças especiais ao redor do mundo, participando de exercícios conjuntos e compartilhando conhecimentos táticos. Essa cooperação internacional fortalece a capacidade do KSK de operar em uma variedade de cenários e melhora a interoperabilidade com forças aliadas. O Comando Especial Craft é uma unidade de elite altamente treinada e versátil, dedicada a proteger a Alemanha e seus interesses globais. Apesar dos desafios internos, o KSK continua a ser uma força eficaz e respeitada no campo das operações especiais. Prosseguindo com a explicação sobre as forças de elite mais duronas, chegamos à Itália, onde encontramos o Grupo de Intervento Speciale, mais conhecido como GIS. Esta unidade de elite pertence aos Carabinieri, a força policial militarizada da Itália, e é altamente especializada em contra-terrorismo, resgate de reféns e operações de alto risco. O GS foi fundado em 1978, em resposta ao aumento do terrorismo e da criminalidade durante os anos de chumbo na Itália, um período marcado por violentos confrontos entre grupos extremistas de direita e esquerda. Desde então, o GIS se tornou uma das unidades de elite mais respeitadas da Europa, conhecida por sua precisão e eficiência em operações críticas. A seleção para o GIS é extremamente rigorosa. Os candidatos passam por um treinamento extenuante que inclui técnicas avançadas de combate corpo a corpo, tiro de precisão, rapel e operações em ambientes urbanos e rurais. Além disso, os membros do GIS recebem treinamento especializado em desativação de explosivos e táticas de negociação de crises. Uma das operações mais notáveis do GIS ocorreu em 1980, quando a unidade foi chamada para neutralizar um sequestro de avião no aeroporto de Palermo. Os membros do GIS conseguiram resgatar os reféns sem causar baixas, demonstrando sua habilidade em lidar com situações de alta tensão com eficácia e precisão. Além das operações de contra-terrorismo, o GIS também é frequentemente chamado para lidar com situações de sequestro e operações de resgate de reféns. Eles são treinados para operar em uma variedade de ambientes, desde áreas urbanas densamente povoadas até regiões rurais remotas. Essa versatilidade é essencial para a ampla gama de missões que o GIS pode enfrentar. O GIS também participa de missões internacionais, colaborando com outras forças especiais e unidades de elite ao redor do mundo. Essa cooperação internacional fortalece as capacidades operacionais do GIS e permite a troca de conhecimentos e táticas entre diferentes países. Como expliquei, o Grupo de Intervento Speciale é uma unidade de elite altamente treinada e versátil, capaz de lidar com as situações mais complexas e perigosas. Sua história de sucesso em operações críticas e seu treinamento fazem do GIS uma força indispensável na luta contra o terrorismo e o crime organizado na Itália. Seguindo a explicação,
Vamos agora para a Índia, onde encontramos o Marine Command Force, mais conhecido pela abreviação MARCOS. Esta unidade de elite da Marinha Indiana é altamente especializada em operações marítimas, antiterrorismo e resgate de reféns. O MARCOS foi estabelecido em 1987, inspirado pelo treinamento e as técnicas das forças especiais britânicas e americanas, como o SBS e os Navy SEALs. Desde então, os MARCOS têm desempenhado um papel crucial na segurança marítima da Índia, realizando operações em ambientes aquáticos e costeiros. O processo de seleção para o MARCOS é extremamente rigoroso e possui uma taxa de desistência muito alta. Os candidatos passam por um treinamento exaustivo que inclui mergulho de combate, paraquedismo, demolições e combate corpo a corpo. Além disso, os comandos são treinados para operar em uma variedade de ambientes, incluindo selvas, montanhas e áreas urbanas, o que garante sua adaptabilidade a diferentes cenários de missão. Os MARCOS são conhecidos por suas habilidades em combate marítimo e operações anfíbias. Eles têm a capacidade de se infiltrar furtivamente em áreas inimigas através do mar, realizando ataques precisos e resgates sob condições extremamente adversas. Além disso, o treinamento em mergulho de combate permite que eles conduzam operações subaquáticas, como sabotagem de navios e instalação de minas. Uma das operações mais notáveis dos MARCOS foi sua atuação durante os ataques de Mumbai em 2008, onde eles foram chamados para neutralizar terroristas e resgatar reféns em vários locais, incluindo hotéis e centros comerciais. A eficiência e a coragem demonstradas pelos comandos durante essa crise destacaram a importância e a eficácia da unidade em operações antiterrorismo. Além de suas missões de combate, os MARCOS também participam de operações de busca e resgate em situações de desastre, como inundações e terremotos, onde sua habilidade de operar em ambientes aquáticos é crucial. Eles colaboram frequentemente com outras forças especiais ao redor do mundo, participando de exercícios conjuntos que aprimoram suas habilidades e promovem a cooperação internacional. O Marine Command Force da Índia é uma unidade de elite altamente treinada e versátil, capaz de realizar uma ampla gama de operações com precisão e eficácia. Seu treinamento extenuante e sua capacidade de operar em ambientes aquáticos fazem deles uma força indispensável na defesa e segurança marítima da Índia. Chegamos agora à Espanha, onde encontramos a Fuerza de Guerra Naval Especial, mais conhecida como FGNE. Esta unidade de elite da Marinha Espanhola é especializada em operações de combate marítimo, resgate de reféns e contra-terrorismo. A FGNE foi formada em 2009, através da fusão de várias unidades de operações especiais navais existentes, com o objetivo de criar uma força altamente treinada e versátil. A unidade é composta por membros que passaram por um rigoroso processo de seleção e treinamento, garantindo que apenas os melhores e mais preparados façam parte desta elite. O treinamento da FGNE é extremamente exaustivo e abrange uma ampla gama de habilidades. Os candidatos passam por treinamento em mergulho de combate, paraquedismo, demolições e combate corpo a corpo. Além disso, eles são preparados para operar em diversos ambientes, desde operações subaquáticas até missões em terrenos montanhosos e urbanos. A FGNE tem um histórico de participação em missões internacionais, demonstrando sua capacidade de atuar em diversos teatros de operações. Eles foram destacados em missões de combate à pirataria ao largo da costa da Somália, operações de resgate de reféns no Oriente Médio e missões humanitárias em áreas devastadas por desastres naturais. Uma das características marcantes da FGNE é sua capacidade de conduzir operações clandestinas e de infiltração furtiva. Isso é especialmente importante em missões de reconhecimento e coleta de inteligência, onde a discrição e a capacidade de operar sem ser detectado são cruciais. Além de suas missões de combate, a FGNE também desempenha um papel vital em operações de busca e resgate, tanto em cenários de conflito quanto em situações de desastre.
Sua habilidade de operar em ambientes aquáticos os torna indispensáveis em missões de resgate marítimo e resposta a emergências. A colaboração internacional é uma parte fundamental das operações da FGNE. Eles frequentemente participam de exercícios conjuntos com outras forças especiais ao redor do mundo, incluindo a Marinha dos Estados Unidos e o Special Boat Service do Reino Unido. Essas colaborações ajudam a melhorar suas capacidades operacionais e a fortalecer os laços com aliados internacionais. A Fuerza de Guerra Naval Especial da Espanha é uma unidade de elite altamente treinada e versátil, capaz de realizar uma ampla gama de operações com precisão e eficácia. Sua dedicação ao treinamento rigoroso e sua capacidade de operar em ambientes aquáticos e terrestres fazem dessa unidade uma força especial vital na defesa e segurança da Espanha. Continuando com a explicação, vamos agora para a China, onde encontramos a Snow Leopard Commando Unit, uma das unidades de elite mais formidáveis do país. Esta unidade de operações especiais é conhecida por suas capacidades em contra-terrorismo, controle de distúrbios e resgate de reféns. A Snow Leopard Commando Unit foi oficialmente revelada em 2006, embora sua existência tenha sido mantida em segredo por muitos anos. Desde então, a unidade tem desempenhado um papel crucial na segurança interna da China, enfrentando uma variedade de ameaças com eficácia e precisão. O treinamento para se tornar um membro da Snow Leopard Commando Unit é extremamente rigoroso e desafiador. Os candidatos são submetidos a testes físicos e psicológicos extenuantes, que incluem resistência, força, agilidade e habilidades de combate. Além disso, o treinamento envolve testes de resistência psicológica, garantindo que os membros possam operar sob intensa pressão e em situações de alto risco. A unidade é especializada em uma ampla gama de operações, incluindo contra-terrorismo, desarmamento de explosivos, controle de distúrbios e resgate de reféns. Eles também são treinados para executar mandados de busca em circunstâncias perigosas e para lidar com ameaças de bomba. Essa versatilidade torna a Snow Leopard Commando Unit uma força vital na manutenção da segurança pública na China. Uma das missões mais notáveis da unidade foi sua participação na segurança dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Durante o evento, a Snow Leopard Commando Unit foi responsável por garantir a segurança contra possíveis ameaças terroristas e por responder rapidamente a qualquer incidente de segurança. A eficácia e a prontidão demonstradas pela unidade durante os Jogos Olímpicos destacaram sua capacidade de lidar com situações de grande escala e alta visibilidade. Além de suas missões domésticas, a Snow Leopard Commando Unit também participa de missões internacionais e exercícios conjuntos com outras forças especiais ao redor do mundo. Essas colaborações ajudam a melhorar suas capacidades operacionais e a fortalecer as relações com forças aliadas. A unidade adota um treinamento contínuo para garantir que seus membros estejam sempre prontos para qualquer situação. Eles realizam exercícios regulares que simulam cenários de combate realistas, garantindo que suas habilidades estejam sempre afiadas e que possam responder eficazmente a qualquer ameaça. Como expliquei, a Snow Leopard Commando Unit da China é uma unidade de elite altamente treinada e versátil, capaz de realizar uma ampla gama de operações com precisão e eficácia. Sua dedicação ao treinamento exaustivo e sua capacidade de operar em uma variedade de cenários fazem deles uma força indispensável na manutenção da segurança da China e dos interesses do país no âmbito internacional. Prosseguindo com a explicação sobre as forças especiais de elite, chegamos à França, onde encontramos o Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale, mais conhecido como GIGN. Esta unidade de elite é altamente especializada em contra-terrorismo, resgate de reféns e operações de alto risco, e é uma das forças mais respeitadas e eficazes do mundo. O GIGN foi criado em 1974, em resposta ao crescente número de incidentes terroristas na Europa, incluindo o massacre dos Jogos Olímpicos de Munique em 1972.
Desde sua fundação, o GIGN tem sido uma força vital na luta contra o terrorismo e outras ameaças de segurança na França e no exterior. O processo de seleção para o GIGN é extremamente rigoroso e extenuante. Os candidatos devem passar por testes físicos e psicológicos intensivos, que incluem resistência, força, agilidade e habilidades de combate. Apenas uma pequena porcentagem dos candidatos consegue completar o treinamento e se tornar um membro do GIGN. O treinamento do GIGN é abrangente e inclui técnicas avançadas de tiro, combate corpo a corpo, operações de resgate de reféns, desarmamento de explosivos e técnicas de negociação de crises. Os membros do GIGN são treinados para operar em uma variedade de ambientes, desde áreas urbanas densamente povoadas até regiões rurais isoladas, garantindo sua adaptabilidade a diferentes cenários de missão. Uma das operações mais notáveis do GIGN ocorreu em 1994, durante o sequestro do voo 869 da Air France. Os membros do GIGN conseguiram neutralizar os sequestradores e resgatar os reféns com sucesso, demonstrando sua habilidade em lidar com situações de alto risco com precisão e eficácia. Esta operação solidificou a reputação do GIGN como uma das principais unidades de contra-terrorismo do mundo. Além das operações de resgate de reféns e contra-terrorismo, o GIGN também é frequentemente chamado para lidar com situações de crise, como motins e situações de reféns em prisões. Eles são treinados para atuar em qualquer situação de alta tensão, utilizando táticas de precisão e infiltração furtiva. O GIGN também participa de missões internacionais, colaborando com outras forças especiais ao redor do mundo em exercícios conjuntos e operações de combate ao terrorismo. Esta cooperação internacional fortalece as capacidades operacionais do GIGN e promove a troca de conhecimentos e táticas entre diferentes países. Conforme explicado, o Grupo de Intervention de la Gendarmerie Nationale da França é uma unidade de elite altamente treinada e versátil, capaz de realizar uma ampla gama de operações com precisão e eficácia. Sua dedicação ao treinamento árduo qualifica essa unidade na luta contra o terrorismo e outras ameaças de segurança na França. Agora vamos para a Polônia, onde encontramos a Unidade Militar GROM, uma das unidades de operações especiais mais respeitadas da Europa. O GROM, que significa Thunder em polonês, foi oficialmente criado em 1990 e é conhecido por suas operações de contra-terrorismo, resgate de reféns e missões de alta intensidade. A formação do GROM foi motivada por incidentes específicos, como a tomada da embaixada polonesa na Suíça e o assassinato de diplomatas poloneses no Líbano. O governo polonês reconheceu a necessidade de uma força de elite capaz de responder rapidamente a ameaças globais, e o GROM foi a resposta a essa necessidade. O processo de seleção para o GROM é notoriamente rigoroso e desafiador. Os candidatos devem passar por testes físicos e psicológicos intensivos, que incluem resistência, força, agilidade e habilidades de combate. Além disso, muitos dos membros do GROM são treinados como paramédicos, garantindo que a unidade possa fornecer cuidados médicos imediatos em campo. O treinamento do GROM é abrangente e inclui técnicas avançadas de tiro, combate corpo a corpo, operações de resgate de reféns, desarmamento de explosivos e operações de infiltração furtiva. Os comandos do GROM são preparados para operar em uma variedade de ambientes, desde áreas urbanas densamente povoadas até regiões rurais e desérticas, garantindo sua adaptabilidade a diferentes cenários de missão. Uma das operações mais notáveis do GROM ocorreu durante a guerra no Iraque, onde eles foram responsáveis por capturar membros-chave do regime de Saddam Hussein e realizar operações de resgate de reféns. Sua eficácia e coragem durante essas missões destacaram a capacidade do GROM de operar em teatros de guerra complexos e perigosos. Além de suas operações de combate, o GROM também desempenha um papel vital em missões humanitárias e de assistência médica.
Eles são frequentemente destacados para áreas afetadas por desastres naturais, onde suas habilidades em resgate e primeiros socorros são indispensáveis. O GROM também participa de missões internacionais e colaborações com outras forças especiais ao redor do mundo. Esta cooperação inclui treinamento conjunto e operações combinadas, fortalecendo as capacidades operacionais do GROM e promovendo a interoperabilidade com forças aliadas. O GROM da Polônia é uma unidade de elite altamente treinada e versátil, capaz de realizar uma ampla gama de operações com precisão e eficácia. Seu treinamento rigoroso e sua capacidade de operar sob pressão extrema fazem deles uma força especial de elite muito importante na luta contra o terrorismo e outras ameaças de segurança global. Agora, vamos para Israel, onde encontramos o Sayeret Matkal, uma das unidades de elite mais secretas e respeitadas do mundo. Esta força especial das Forças de Defesa de Israel, IDF, é especializada em reconhecimento de longo alcance, operações clandestinas e contra-terrorismo. O Sayeret Matkal foi formado em 1957, inspirado no modelo do SAS britânico. Desde sua criação, a unidade tem sido responsável por algumas das operações mais ousadas e bem-sucedidas de Israel. O lema do Sayeret Matkal, "Quem ousa vence", reflete sua abordagem audaciosa e implacável para as missões. O processo de seleção para o Sayeret Matkal é notoriamente extremo. Os candidatos devem passar por uma série de testes físicos e psicológicos extenuantes, conhecidos como Gibush, que avaliam sua resistência, habilidades de navegação, trabalho em equipe e capacidade de tomar decisões sob pressão extrema. Apenas uma pequena fração dos candidatos é aceita para o treinamento completo, que dura cerca de 18 meses e inclui técnicas avançadas de combate, corpo a corpo, tiro de precisão, paraquedismo e infiltração. Uma das operações mais famosas do Sayeret Matkal foi a Operação Entebbe em 1976, onde comandos da unidade resgataram reféns israelenses e judeus sequestrados por terroristas em Uganda. A operação, realizada a mais de 4.000 quilômetros de distância de Israel, foi um sucesso retumbante e demonstrou a capacidade da unidade de realizar missões complexas em território inimigo. Além de suas operações de resgate de reféns e contra-terrorismo, o Sayeret Matkal é especializado em reconhecimento de longo alcance, fornecendo inteligência crítica para o comando das IDF. Eles operam frequentemente atrás das linhas inimigas, coletando informações vitais sobre alvos estratégicos e movimentos do inimigo. A unidade também é conhecida por sua capacidade de realizar operações de infiltração furtiva e sabotagem. Suas missões são frequentemente altamente secretas e exigem um nível excepcional de precisão e discrição. Os membros do Sayeret Matkal são treinados para operar em uma variedade de ambientes, desde desertos e selvas até áreas urbanas densamente povoadas. A colaboração internacional é outra característica importante do Sayeret Matkal. Eles trabalham em estreita cooperação com outras forças especiais ao redor do mundo, participando de exercícios conjuntos e compartilhando conhecimentos e táticas. O Sayeret Matkal mantém um intenso intercâmbio com o seu homólogo brasileiro, o Comanf. Essa cooperação fortalece as capacidades operacionais da unidade e promove a interoperabilidade com forças aliadas. Como já te expliquei, o Sayeret Matkal de Israel é uma unidade de elite altamente treinada e versátil, capaz de realizar uma ampla gama de operações com precisão e eficácia. Seu treinamento extremamente difícil qualifica essa unidade de forças especiais para a defesa de Israel, bem como no combate contra ameaças terroristas. Seguindo a explicação, vamos agora para o Paquistão, onde encontramos o Special Service Group, mais conhecido como SSG. Esta unidade de elite do exército paquistanês é altamente especializada em contra-terrorismo, guerra não convencional e operações de resgate de reféns. O SSG foi formado em 1956, inspirado no modelo do SAS britânico e no Ranger Regiment dos Estados Unidos.
Desde então, a unidade tem sido uma força vital nas operações de segurança do Paquistão, especialmente em regiões montanhosas e áreas de conflito. O processo de seleção para o SSG é extremamente difícil e desafiador. Os candidatos devem passar por testes físicos e psicológicos intensivos, que incluem marchas de longa distância com cargas pesadas, combate corpo a corpo, habilidades de tiro e resistência mental. Apenas uma pequena porcentagem dos candidatos consegue completar o treinamento e se tornar um membro do SSG. O treinamento do SSG é abrangente e inclui técnicas avançadas de montanhismo, combate em ambientes urbanos, operações anfíbias e demolições. Os comandos do SSG são preparados para operar em uma variedade de ambientes, desde as altas montanhas do norte do Paquistão até as áreas desérticas do sul. Essa adaptabilidade é essencial para as missões diversificadas que a unidade enfrenta. Uma das operações mais notáveis do SSG foi a recuperação da operação de resgate dos reféns no Teatro de Moscou em 2002, onde eles colaboraram com forças especiais russas para neutralizar terroristas e salvar reféns. A coragem e a eficácia demonstradas pelos comandos durante essa crise destacaram a capacidade do SSG de operar em teatros de guerra complexos e perigosos. Além de suas operações de combate, o SSG desempenha um papel crucial na guerra contra o terrorismo no Paquistão. Eles são frequentemente chamados para realizar operações contra grupos militantes nas áreas tribais e nas regiões montanhosas do país. Sua habilidade em lidar com situações de alta tensão e resgatar reféns é amplamente reconhecida e respeitada. O SSG também participa de missões internacionais e colaborações com outras forças especiais ao redor do mundo. Esta cooperação inclui treinamento conjunto e operações combinadas, fortalecendo as capacidades operacionais do SSG e promovendo a interoperabilidade com forças aliadas. O Special Service Group do Paquistão é uma unidade de elite altamente treinada e versátil, capaz de realizar uma ampla gama de operações com precisão e eficácia. Seu exaustivo treinamento e sua capacidade de operar sob pressão extrema são essenciais para a sua luta contra o terrorismo e outras ameaças ao país. Agora vamos para a Austrália, onde encontramos o Special Air Service Regiment, mais conhecido como SASR. Esta unidade de elite do exército australiano é altamente respeitada por suas capacidades em operações especiais, incluindo contra-terrorismo, reconhecimento de longo alcance e operações de resgate de reféns. O SASR foi formado em 1957, inspirado no modelo do SAS britânico. Desde sua criação, a unidade tem desempenhado um papel crucial em várias operações militares e de segurança, tanto na Austrália quanto no exterior. O lema do CSR, "Quem ousa vence", reflete sua abordagem audaciosa e implacável para as missões. O processo de seleção para o CSR é extremamente implacável. Os candidatos devem passar por uma série de testes físicos e psicológicos que avaliam sua resistência, habilidades de navegação, trabalho em equipe e capacidade de tomar decisões sob pressão extrema. Apenas uma pequena fração dos candidatos é aceita para o treinamento completo, que dura cerca de 18 meses e inclui técnicas avançadas de combate corpo a corpo, tiro de precisão, paraquedismo e infiltração. O treinamento do SASR é abrangente e inclui técnicas avançadas de sobrevivência, combate em ambientes urbanos e rurais, operações de resgate de reféns, desarmamento de explosivos e operações de infiltração furtiva. Os membros do SASR são preparados para operar em uma variedade de ambientes, desde desertos e selvas até áreas urbanas densamente povoadas. Uma das operações mais notáveis do SASR foi sua participação na Guerra do Vietnã, onde conduziram operações de reconhecimento de longo alcance e sabotagem contra as forças do Vietcong. A eficácia e a coragem demonstradas pelos comandos durante essas missões destacaram a capacidade do SASR de operar em teatros de guerra complexos e perigosos. Além de suas operações de combate, o SASR desempenha um papel vital em missões de contra-terrorismo na Austrália.
Eles são frequentemente chamados para neutralizar ameaças terroristas, tanto domésticas quanto internacionais, utilizando táticas de precisão e infiltração furtiva. A unidade também participa de operações de resgate de reféns e proteção de dignitários. O SASR também é conhecido por sua colaboração internacional com outras forças especiais ao redor do mundo. Eles trabalham em estreita cooperação com unidades como o SAS britânico, os Navy SEALs dos Estados Unidos e outras forças de elite, participando de exercícios conjuntos e compartilhando conhecimentos e táticas. Essa cooperação fortalece as capacidades operacionais do SASR e promove a interoperabilidade com forças aliadas. Conforme te expliquei até aqui, o Special Air Service Regiment da Austrália é uma unidade de elite altamente treinada e versátil, capaz de realizar uma ampla gama de operações com precisão e eficácia. Sua dedicação ao implacável treinamento e sua capacidade de operar sob pressão extrema fazem da unidade uma importante força especial na defesa da Austrália e na luta contra o terrorismo. Seguindo a explicação, chegamos ao Canadá, onde encontramos a Joint Task Force 2, mais conhecida como JTF-2. Esta unidade de elite das Forças Armadas canadenses é altamente especializada em contra-terrorismo, operações de resgate de reféns e missões de reconhecimento de longo alcance. A JTF-2 foi criada em 1993 em resposta ao crescente número de ameaças terroristas globais e à necessidade de uma força de elite capaz de lidar com situações de alto risco. Desde sua fundação, a JTF-2 tem se destacado como uma das unidades de operações especiais mais eficazes e secretas do mundo. O processo de seleção para a JTF-2 é árduo e exaustivo. Os candidatos são submetidos a testes físicos e psicológicos intensos que avaliam sua resistência, força, agilidade e capacidade de operar sob pressão extrema. Apenas uma pequena fração dos candidatos consegue completar o treinamento e se tornar um membro da JTF-2. O treinamento da JTF-2 é abrangente e inclui técnicas avançadas de combate corpo a corpo, tiro de precisão, paraquedismo, operações de infiltração e desarmamento de explosivos. Os membros da JTF-2 são preparados para operar em uma variedade de ambientes, desde áreas urbanas densamente povoadas até regiões remotas e hostis. Uma das operações mais notáveis da JTF-2 foi sua participação na guerra no Afeganistão, onde eles conduziram missões de reconhecimento e contra-terrorismo, colaborando estreitamente com forças especiais de outros países, como os Navy SEALs dos Estados Unidos e o SAS britânico. A eficácia e a discrição demonstradas pela JTF-2 durante essas missões destacaram sua capacidade de operar em teatros de guerra complexos e perigosos. Além de suas operações de combate, a JTF-2 desempenha um papel crucial na proteção de dignitários e na segurança de grandes eventos internacionais realizados no Canadá. Eles são frequentemente destacados para fornecer segurança durante cúpulas e conferências de alto nível, garantindo a proteção de líderes mundiais e outros indivíduos de alto perfil. A JTF-2 também participa de missões humanitárias e de assistência em desastres, onde suas habilidades de resgate e resposta rápida são essenciais. Sua capacidade de operar em uma variedade de cenários faz da JTF-2 uma força versátil e indispensável nas Forças Armadas canadenses. A colaboração internacional é outra característica importante da JTF-2. Eles trabalham em estreita cooperação com outras forças especiais ao redor do mundo, participando de exercícios conjuntos e compartilhando conhecimentos e táticas. Esta cooperação fortalece as capacidades operacionais da JTF-2 e promove a interoperabilidade com forças aliadas. A Joint Task Force 2 do Canadá é uma unidade de elite altamente treinada e versátil, capaz de realizar uma ampla gama de operações com precisão e eficácia. Seu treinamento exaustivo e sua capacidade de operar sob pressão extrema fazem deles uma força vital na defesa do Canadá e na luta contra o terrorismo. Chegamos agora aos Estados Unidos, onde encontramos a Delta Force,
Esta unidade de elite é uma das mais secretas e formidáveis forças de operações especiais do mundo, especializada em contra-terrorismo, resgate de reféns e operações de alta intensidade. A Delta Force foi oficialmente criada em 1977, inspirada nas capacidades e estruturas do SAS britânico. Desde sua fundação, a Delta Force tem sido uma peça-chave nas operações militares dos Estados Unidos, executando missões de alta importância e sensibilidade em todo o mundo. O processo de seleção para a Delta Force é extremamente rigoroso e desafiador. Os candidatos são escolhidos das fileiras das Forças Armadas dos Estados Unidos, incluindo os Rangers e as Forças Especiais. Eles devem passar por uma série de testes físicos e psicológicos que avaliam sua resistência, habilidades de navegação, trabalho em equipe e capacidade de tomar decisões sob pressão extrema. Apenas uma pequena fração dos candidatos é aceita para o treinamento completo, que inclui técnicas avançadas de combate corpo a corpo, tiro de precisão, paraquedismo e infiltração. O treinamento da Delta Force inclui uma ampla gama de habilidades, desde operações de resgate de reféns até demolições e reconhecimento de longo alcance. Os operadores da Delta Force são treinados para operar em uma variedade de ambientes, desde áreas urbanas densamente povoadas até regiões remotas e hostis. Essa adaptabilidade é crucial para as missões diversificadas que a unidade enfrenta. Uma das operações mais notáveis da Delta Force foi a Operação Eagle Claw em 1980, uma tentativa de resgate de reféns americanos no Irã. Embora a operação tenha falhado devido a problemas logísticos e condições adversas, ela destacou a necessidade de uma unidade de elite dedicada a missões de resgate de reféns e contra-terrorismo. Desde então, a Delta Force tem participado de inúmeras operações bem-sucedidas, incluindo a captura de Manuel Noriega no Panamá, a invasão do Iraque e a caça a líderes terroristas como Osama Bin Laden e Abu Bakr al-Baghdadi. Suas operações são altamente secretas e exigem um nível excepcional de precisão. Além de suas operações de combate, a Delta Force desempenha um papel crucial na coleta de inteligência e na execução de missões clandestinas. Eles trabalham em estreita colaboração com a CIA e outras agências de inteligência, utilizando suas habilidades únicas para apoiar as operações de segurança nacional. A Delta Force também participa de missões de treinamento e assistência militar, ajudando a preparar e fortalecer as capacidades de forças aliadas em todo o mundo. Esta colaboração internacional fortalece as capacidades operacionais da Delta Force e promove a interoperabilidade com forças aliadas. Como te expliquei anteriormente, a Delta Force dos Estados Unidos é uma unidade de elite altamente treinada e versátil, capaz de realizar uma ampla gama de operações com precisão e eficácia. Sua dedicação ao treinamento extremo e sua capacidade de operar sob uma pressão formidável fazem dessa unidade uma força especial de elite muito importante na defesa dos Estados Unidos e na luta contra o terrorismo. Continuando a explicação, vamos para a Rússia, onde encontramos o Alpha Group, uma das unidades de forças especiais mais temidas e eficazes do mundo. Esta unidade opera sob o comando do Serviço Federal de Segurança, FFSB, e é especializada em contra-terrorismo, resgate de reféns e operações de alta intensidade. O Alpha Group foi formado em 1974, em resposta ao aumento das ameaças terroristas globais e à necessidade de uma força de elite capaz de responder rapidamente a crises. Desde sua criação, a unidade tem sido uma força vital na segurança interna da Rússia, enfrentando uma variedade de ameaças com eficácia e precisão. O processo de seleção para o Alpha Group é notoriamente rigoroso e extremo. Os candidatos são submetidos a testes psicológicos e físicos inenarráveis, que avaliam sua resistência, força, agilidade e capacidade de operar sob pressão extrema. Poucos candidatos conseguem completar o treinamento e se tornar um membro do Alpha Group. O treinamento do Alpha Group é repleto de técnicas avançadas de combate corpo a corpo, tiro de precisão, desarmamento de explosivos e operações de infiltração. Os membros do Alpha Group são preparados para operar em uma variedade de ambientes
desde áreas urbanas densamente povoadas até regiões rurais e extremas. Essa adaptabilidade é essencial para as missões diversificadas que a unidade enfrenta. Uma das operações mais notáveis do Alpha Group foi a resposta ao cerco do Teatro de Moscou em 2002, onde terroristas chechenos mantiveram centenas de reféns. O Alpha Group foi responsável por invadir o teatro e neutralizar os terroristas, embora a operação tenha resultado em um alto número de vítimas entre os reféns devido ao gás utilizado para incapacitar os sequestradores. Além de suas operações de contra-terrorismo, o Alpha Group é frequentemente chamado para lidar com situações de sequestro e resgate de reféns. Eles são treinados para atuar em qualquer situação de alta tensão, utilizando táticas de precisão e infiltração furtiva. A unidade também participa de missões de proteção de dignitários e segurança de grandes eventos públicos. O Alpha Group também participa de missões internacionais e colaborações com outras forças especiais ao redor do mundo. Esta cooperação inclui treinamento conjunto e operações combinadas, fortalecendo as capacidades operacionais do Alpha Group e promovendo a interoperabilidade com forças aliadas. O Alpha Group da Rússia é uma unidade de elite altamente treinada e versátil, capaz de realizar uma ampla gama de operações com precisão e eficácia. Seu treinamento rigoroso e sua capacidade de operar sob pressão extrema fazem deles uma importante força da Rússia na luta contra o terrorismo e na defesa dos interesses do país. Agora voltamos aos Estados Unidos, onde encontramos os Navy SEALs, uma das unidades de forças especiais mais conhecidas e respeitadas do mundo. Os SEALs, acrônimo de Sea, Air and Land, são especializados em operações de guerra não convencional, contra-terrorismo e resgate de reféns. Os Navy SEALs foram oficialmente estabelecidos em 1962, durante a administração do presidente John F. Kennedy, com o objetivo de criar uma força de elite capaz de conduzir operações especiais em qualquer tipo de ambiente. Desde então, os SEALs têm desempenhado um papel crucial em inúmeras operações militares, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior. O processo de seleção para os Navy SEALs é notoriamente brutal e desafiador. Conhecido como BUDS, Basic Underwater Demolition SEAL, o treinamento envolve uma série de testes físicos e mentais extenuantes, incluindo a famigerada Hell Week, onde os candidatos são submetidos a 5 dias de treinamento contínuo com pouquíssimo sono. São poucos os candidatos que conseguem completar o treinamento e se tornar um SEAL. O treinamento dos Navy SEALs abrange técnicas avançadas de combate corpo a corpo, tiro de precisão, demolições, operações subaquáticas, paraquedismo e infiltração. Os SEALs são preparados para operar em uma variedade de ambientes, desde missões marítimas até operações em áreas urbanas densamente povoadas e regiões remotas e hostis. Essa versatilidade é essencial para as missões diversificadas que a unidade enfrenta. Uma das operações mais notáveis dos Navy SEALs foi a Operação Neptune Spear em 2011, que resultou na morte de Osama Bin Laden. A operação, realizada no Paquistão, destacou a capacidade dos SEALs de conduzir missões de alta precisão e risco extremo com eficácia e discrição. Além de suas operações de contra-terrorismo e resgate de reféns, os Navy SEALs desempenham um papel vital em missões de reconhecimento de longo alcance e guerra não convencional. Eles são frequentemente chamados para realizar operações de sabotagem, coleta de inteligência e treinamentos de forças aliadas em todo o mundo. Os SEALs também colaboram estreitamente com outras unidades de operações especiais, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Esta cooperação inclui treinamento conjunto e operações combinadas, fortalecendo as capacidades operacionais dos SEALs e promovendo a interoperabilidade com forças aliadas. Conforme te expliquei, os Navy SEALs dos Estados Unidos são uma unidade de elite altamente treinada e versátil, capaz de realizar uma ampla gama de operações com precisão e eficácia.
Seu treinamento brutal e sua capacidade de operar sob alta pressão fazem deles uma das forças mais importantes na defesa dos Estados Unidos e na luta contra o terrorismo global. Finalmente, chegamos ao Reino Unido, onde encontramos o Special Air Service, mais conhecido como SAS. Esta unidade de elite é considerada uma das mais prestigiadas e influentes forças de operações especiais do mundo. O SAS é conhecido por suas habilidades excepcionais em contra-terrorismo, reconhecimento de longo alcance e operações clandestinas. O SAS foi formado durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, por David Stirling, com o objetivo de conduzir operações de sabotagem e reconhecimento atrás das linhas inimigas no norte da África. Desde então, o SAS tem evoluído e expandido suas capacidades, tornando-se uma força essencial para a segurança nacional do Reino Unido. O processo de seleção para o SAS é infamemente rigoroso. Conhecido como Selection, o treinamento envolve uma série de testes físicos e psicológicos extenuantes que incluem marchas de longa distância com cargas pesadas, navegação em terreno difícil e a famigerada fase de resistência, onde os candidatos são submetidos a interrogatórios e testes de resistência mental. Poucos candidatos conseguem completar o treinamento e se tornar um membro do SAS. O treinamento do SAS é extenuante e inclui técnicas avançadas de combate corpo a corpo, tiro de precisão, paraquedismo, operações de infiltração e sobrevivência em ambientes extremos. Os operadores do SAS são preparados para operar em qualquer variedade de ambientes, desde desertos e selvas até áreas urbanas densamente povoadas. Essa adaptabilidade é essencial para as missões diversificadas que a unidade enfrenta. Uma das operações mais notáveis do SAS foi o cerco da embaixada iraniana em Londres em 1980, onde terroristas mantinham reféns dentro do edifício. Os membros do SS invadiram a embaixada em uma operação altamente coordenada, resgatando os reféns e neutralizando os sequestradores. Esta operação trouxe reconhecimento mundial ao SS e destacou sua capacidade de lidar com situações de alta tensão com precisão e eficácia. Além de suas operações de contra-terrorismo e resgate de reféns, o SAS desempenha um papel crucial em missões de reconhecimento de longo alcance e guerra não convencional. Eles são frequentemente chamados para realizar operações clandestinas, coleta de inteligência e treinamentos de forças aliadas em todo o mundo. O SAS também trabalha em estreita colaboração com outras unidades de operações especiais, tanto no Reino Unido quanto internacionalmente. Esta cooperação inclui treinamento conjunto e operações combinadas, fortalecendo as capacidades operacionais do SAS e promovendo a interoperabilidade com forças aliadas. Conforme te expliquei até aqui, o Special Air Service do Reino Unido é uma unidade de elite altamente treinada e versátil, capaz de realizar uma ampla gama de operações com precisão e eficácia. Seu treinamento extenuante e sua capacidade de operar sob pressão extrema fazem do SAS uma força especial de elite de extrema importância na defesa do Reino Unido e na luta contra o terrorismo global. Para encerrar a explicação sobre as 20 forças especiais de elite mais duronas, eu vou te trazer um bônus especial. Vamos ao Brasil, onde eu vou te explicar tudo sobre o famigerado Batalhão de Operações Policiais Especiais, mais conhecido pela sigla BOP. Apesar de ser pouco conhecida no mundo, esta unidade de elite da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é famosa por suas operações em áreas urbanas de alto risco e sua especialização em combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. O BOP foi fundado em 1978, em resposta à crescente violência e criminalidade nas favelas do Rio de Janeiro. Desde então, a unidade tem se destacado por sua eficácia e coragem em enfrentar situações de extrema violência e perigo. O lema do BOP, Faca na Caveira, simboliza a vitória sobre a morte, bem como a determinação e a bravura dos seus membros. O processo de seleção para o BOP é extremamente insano e brutal.
Conhecido como o Curso de Operações Especiais, o treinamento envolve uma série de testes físicos e psicológicos extenuantes, que incluem resistência, força, habilidades de tiro e combate corpo a corpo. Os candidatos também são submetidos a exercícios de sobrevivência em ambientes hostis e operações táticas complexas. Pouquíssimos candidatos conseguem completar o treinamento brutal e se tornar um membro do BOP. O candidato às fileiras do BOP também precisa ser um policial de conduta ilibada e incorruptível. O brutal treinamento do BOP é repleto de técnicas avançadas de combate urbano, operações de resgate de reféns, desarmamento de explosivos e infiltração em áreas de alto risco. Os membros do BOP são preparados para operar em ambientes urbanos densamente povoados, onde a proximidade com civis e o terreno desafiador requerem habilidades excepcionais de precisão e controle. Uma das operações mais notáveis do BOP foi a invasão do Complexo do Alemão em 2010, uma das maiores operações de combate ao tráfico de drogas na história do Brasil. O BOP, junto com outras forças de segurança, conseguiu retomar o controle da área, destacando sua capacidade de operar em cenários de combate urbano de alta intensidade. Além de suas operações de combate ao crime, o BOP também desempenha um papel crucial em missões de resgate de reféns e proteção de dignitários. Sua presença em eventos de grande escala, como a Copa do Mundo FIFA em 2014 e as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016, foi essencial para garantir a segurança dos participantes e do público. O BOP é frequentemente chamado para lidar com as situações mais perigosas e complexas envolvendo o crime organizado no Rio de Janeiro, onde sua habilidade e treinamento são essenciais para resolver crises de maneira eficaz e segura. Eles também participam de missões de treinamento e assistência a outras unidades policiais em todo o Brasil, compartilhando seu conhecimento e experiência. Tanto que as polícias de todos os estados do Brasil possuem uma unidade semelhante. Apesar de ser uma tropa policial, o BOP é considerado uma das melhores tropas de combate urbano do mundo. A unidade vivencia uma realidade de guerra urbana ininterrupta, com combates diários contra o crime organizado que domina as favelas do Rio de Janeiro. Esse cenário de guerra urbana já ceifou a vida de muitos combatentes do BOP. Em contrapartida, um número infindável de criminosos que utilizam as favelas do Rio de Janeiro como sua fortaleza foram eliminados pelo BOP no decorrer de sua história. Por ser uma unidade de elite especializada em operações de alto risco em áreas urbanas, como combate ao tráfico de drogas, resgate de reféns, entre outras situações, e por se envolver em missões diárias de infiltração e combate em território dominado pelo crime organizado que utiliza armas de guerra contra a unidade, o BOP possui mais experiência em combate urbano do que muitas unidades de forças especiais ao redor do mundo. Um grande problema que a unidade enfrenta são as constantes ações de grupos políticos de esquerda que acusam o BOP de matar jovens negros pobres durante as suas operações nas favelas do Rio de Janeiro. As ações do BOP contra o crime organizado ficaram conhecidas pelo grande público em 2007, com o lançamento do filme que popularizou a unidade entre a maioria dos brasileiros que desconheciam sua história e a sua missão. Com essa explicação sobre o BOP que eu te trouxe, agora você sabe que o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, é uma unidade de elite altamente treinada e experiente em combate urbano, capaz de realizar uma ampla gama de operações com precisão e eficácia. Seu treinamento insano e brutal e sua capacidade de operar em ambientes urbanos de alta complexidade sob fogo constante fazem dessa unidade de operações especiais uma força essencial na luta contra o crime organizado e na promoção da segurança pública no Rio de Janeiro. Ao final dessa nossa jornada pelo mundo das forças especiais de elite, fica claro que esses grupos desempenham um papel vital na segurança global. Desde as selvas densas até os desertos áridos, das áreas urbanas movimentadas até as montanhas geladas, esses operadores altamente treinados estão prontos para responder a qualquer ameaça, não importa onde ou quando ela surja.
cada unidade que exploramos, dos Green Berets e Navy SEALs dos Estados Unidos, passando pelo SAS do Reino Unido até o BOP do Rio de Janeiro no Brasil, demonstra um compromisso inabalável com a excelência, disciplina e coragem. Esses operadores de forças especiais enfrentam desafios extremos e situações de vida ou morte com uma determinação e habilidade que inspiram respeito e admiração. As forças especiais não apenas executam missões de combate e resgate, elas também desempenham um papel crucial na construção de parcerias internacionais e na promoção da paz e estabilidade global. Operando muitas vezes nas sombras, eles coletam inteligência vital, treinam forças aliadas e realizam operações secretas que muitas vezes são desconhecidas pelo público. A colaboração internacional entre essas unidades fortalece as capacidades globais de resposta a crises e melhora a interoperabilidade entre as forças armadas de diferentes nações. Exercícios conjuntos, compartilhamento de táticas e cooperação operacional são fundamentais para enfrentar as ameaças globais modernas, como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Ao refletirmos sobre as histórias e missões dessas forças especiais, é importante reconhecer o sacrifício pessoal e a dedicação que cada operador traz para sua função. Muitos desses indivíduos arriscam suas vidas diariamente para proteger suas nações e garantir a segurança de pessoas ao redor do mundo. Seu trabalho muitas vezes passa despercebido, mas seu impacto é profundo e duradouro. Em um mundo onde as ameaças estão em constante evolução, a importância das forças especiais não pode ser subestimada. Eles são a linha de frente em momentos de crise, respondendo rapidamente e com eficácia a situações que exigem o mais alto nível de competência e profissionalismo. Seja no combate ao terrorismo, resgate de reféns ou operações clandestinas, as forças especiais estão sempre prontos para defender e proteger. Dessa forma, concluímos nossa explicação com um profundo respeito e admiração por esses guerreiros de elite. Que suas histórias de bravura e sacrifício continuem a inspirar e lembrar a todos nós da importância do serviço e da proteção daqueles que se dedicam a manter o mundo seguro. Obrigado por me acompanhar nessa explicação das forças especiais de elite mais duronas ao redor do mundo. Espero que você tenha apreciado aprender mais sobre essas unidades incríveis e o importante trabalho que elas realizam. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e até a próxima.